A sexta edição da Farm Show Mato Grosso segue movimentada em Primavera do Leste. Nesse segundo dia de feira, a programação inclui um tema defendido pelo Sindicato Rural do município, o projeto Independência Indígena. Nós vamos saber mais com o Luiz Patroni, que fala ao vivo lá do Parque de Exposições, onde acontece a Farm Show Mato Grosso. Boa tarde, Patroni, bem-vindo! Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui, Priscila, firmes e fortes aqui no segundo dia da programação da Farm Show, né? Edição Farm Show Mato Grosso, sexta edição 2022. Como você disse, a programação inclui tanto atividades aqui dentro do parque quanto fora do Parque de Exposições. Antes de eu falar dessa programação externa, vamos trazer um pouquinho as imagens aqui desse segundo dia de feira, bastante movimentado também o Parque de Exposições. O sol, Priscila, amanheceu brilhando forte aqui, como ontem, agora está mais amena a temperatura. Ontem, aliás, choveu um pouquinho no fim da tarde, mas só para amenizar a temperatura, e depois o calor voltou a reinar aqui em Primavera do Leste. Assim está também durante essa manhã, os estandes muito bonitos, muito bem trabalhados para essa edição da Farm Show. E aqui, vitrine tecnológica com muita tecnologia, muitas novidades. O público que está vindo está acompanhando tudo isso aqui na programação da Farm Show Mato Grosso. Agora, Priscila, falando na programação externa, nesse momento, agora pela manhã, inclusive até agora está ocorrendo uma visitação na terra indígena Sangradouro, que é da etnia Chavante. Lá vivem cerca de 2.700 indígenas, 2.800 indígenas, e o Sindicato Rural defende um projeto, que é o projeto Independência Indígena. A visitação é justamente para ver o trabalho que está sendo feito lá por esses indígenas, um trabalho buscando a independência por meio da agricultura, a exemplo do que acontece em outras regiões aqui em Mato Grosso, como por exemplo lá em Parecis, em Campo Novo do Parecis. O Renato Casanelli é gerente executivo do Sindicato Rural aqui de Primavera do Leste. Renato, vamos falar um pouquinho desse projeto. Tem algumas fotos ali do ano passado, quando foi feita a primeira colheita do arroz. E é uma das atividades que eles estão desenvolvendo lá, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, patrônio, pela visita na sexta edição da Farm Show Mato Grosso. Farm Show não é só esse processo de integração entre campo e cidade, ele também vem trazer várias outras ações na questão social. Uma delas é o projeto Independência Indígena, nasceu aqui no Sindicato Rural no ano de 2017, um anseio dos produtores com relação a todo o processo filantrópico que eles vieram conduzido a vida toda e que nesse momento em especial, em virtude do governo ser favorável ao processo de independência desses povos indígenas, se trabalhou o projeto em Primavera do Leste com base matriz nos Parecis da lavoura mecanizada. Esse projeto ele traz a consistência de fazer com que, através da capacitação, os povos chavantes que estão aqui próximos do município possam exercer as atividades, não só da lavoura mecanizada, mas sim de sustentabilidade, apicultura, a piscicultura, o artesanato, e todas as outras ações, capinocultura de leiteira, para a própria subsistência dos mesmos, né? Então o sindicato conduziu isso no início, foi feito todo um trabalho de organização, processo legal disso, a formatação de uma cooperativa, onde trouxe a situação deles para, de fato, produtores rurais, o cadastro dele no Cefaz como produtores rurais. Então hoje é uma cooperativa plenamente legal, constituída de forma ordeira. E em 2021 teve a primeira colheita do arroz, foram 50 hectares para a gente marcar, fazer um polo aliás, um marco temporal nesse processo de independência. Foi colhido 50 hectares de arroz e hoje os parceiros técnicos, são um processo que foi desenvolvido com a FUNAI e com o IBAMA, trabalham no total de 999 hectares de soja e uma segunda safra agora de milho, né? Brevemente, aqui para a gente encerrar essa participação aqui, Renato, é buscando a independência por meio da agricultura, da atividade, ou seja, a emancipação, vamos dizer assim, indígena de fato, para evitar a necessidade de assistencialismo. Exatamente, sucumbindo, os povos indígenas sucumbem no território nacional nosso para todo lado, né? E os lindeiros, os vizinhos que ali estão das reservas, sofrem muito com a questão da pressão e acabam, por si, buscando uma forma de ajudar esses povos indígenas na subsistência deles, alimentar, saúde. E a gente viu que nesse momento não precisa mais do assistencialismo, né, em função da miserabilidade que aquele povo vive, e sim que eles têm condição, após capacitados, de poderem fomentar a própria atividade gerando receita. O Senar, parceiro grande do sindicato, a ProSoja, parceira grande do sindicato, ajudou na construção dessa edificação de conhecimento, transferência de conhecimento. Hoje os povos indígenas chavantes aqui, tem mais de 400 alunos formados pelo Senar em diversas frentes de trabalho.
Legal, Renato, parabéns pelo trabalho, é isso, né? Hoje está acontecendo essa visitação, tem inclusive, além do pessoal da organização aqui da Farm Show Mato Grosso, deputados federais, deputados estaduais, Eduardo Bolsonaro está aqui também acompanhando, Nelson Barbudo, ou seja, conhecendo de perto esse trabalho. Outro tema aqui que está muito presente, claro, é a agricultura, né? E o desempenho dessa safra agora e as perspectivas e desafios para a próxima safra. Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso, está aqui, estamos do lado do stand aqui da ProSoja. Cadori, uma safra para a gente finalizar essa colheita agora, que está na retinha final, né? Um desempenho que ficou um pouco abaixo diante dos problemas que foram enfrentados no campo, né? Boa tarde. Exato. Boa tarde, Patrone. Boa tarde, Priscila, os ouvintes do Canal Rural. De fato, é uma safra que trouxe desafios para o sul do Brasil, principalmente. A gente acompanhou a aflição das secas nos estados do sul, no Paraguai. E aqui no Mato Grosso a gente pegou, apesar de ter um clima que veio correndo bem, na colheita a gente teve muitos problemas aí de avariado, excesso de chuva, perda de peso, né? Então isso ratifica o que a gente sempre diz, que é muito importante não se falar em super safra na ocasião de plantio, não se prever só depois de plantio uma super safra em função de área, porque o que define a produção de um lugar ou de um país é a produção dentro do armazém. Então a prova disso é o estado de Mato Grosso, a super safra que se falava não existe, é o que a gente sempre prega, e hoje está se fazendo o levantamento ao certo, mas muito provavelmente deve ficar igual ou talvez menor que a média dos últimos 10 anos. No passado colheu-se 36 milhões de toneladas, esse ano esperava-se 39, os números devem ser divulgados aí após esse levantamento. Brevemente aqui, um dos temas aqui muito pautados é justamente a dificuldade, os desafios para a próxima safra, né? Como que vocês avaliam esse momento agora, pensando nesse futuro tão incerto? Só colocando que os 39 milhões de toneladas esperados é considerando o aumento, o incremento de área na ordem de 3%, né? Então a gente deve ter uma diminuição da produção mesmo com o incremento de área. Com relação aos desafios, o custo de produção hoje, sem sombra de dúvida, é o maior dos desafios. A gente tem um aumento total de toda a cadeia produtiva, de máquina, combustível, fertilizantes principalmente, né, defensivos agrícolas, a esteira dos herbicidas aí puxado por várias causas. E o que ocorre? A entidade, desde o ano passado, vem recomendando que o produtor, usando a sua equipe técnica, usando as suas reservas de solo, onde possível, obviamente baseado na técnica, tente otimizar as suas reservas de solo, otimizar o uso de fertilizantes, zerar, em alguns casos é possível sem perda, avaliar se o ambiente na hora da compra é especulativo ou não. Hoje a gente vive um ambiente especulativo em função da guerra Rússia e Ucrânia. A gente sabe que nem toda alta de preço é causada por fatores físicos, existe o fator especulativo. Fugir dessa especulação e ter seus números na mão. Cada produtor tem um número que é coerente dentro do custo dele. Uma estrada de fazenda muda o custo, então isso é importante. E uma feira como a Farm Show, como as grandes feiras do estado e do país, são um ambiente onde se busca as tecnologias, as alternativas para que se reduza o custo e que se tenha uma safra viável. Perfeito. Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso, participando aqui também com a gente. Priscila, é isso, né? Programação externa, programação interna aqui no Parque de Exposições e, claro, muita análise sobre o atual cenário pensando na próxima safra, dada todas as circunstâncias e dificuldades já relatadas e cobertas diariamente pela nossa equipe, por vocês aí no Mercado e Companhia. Fico por aqui. À noite tem no Rural Notícias reportagem do Pedro Silvestre mostrando um pouquinho mais das discussões nesse segundo dia de Farm Show Mato Grosso. Priscila. Olha, Patrone, obrigada. Estenda minhas saudações aí ao Cadori, a todos que estão aí participando da feira também. E fala que o stand está muito bonito. Um bom trabalho para você.